Bem-vindos à nossa aula número 37, último item do capítulo 3. Vamos partir para o capítulo 4. Mas Mises não podia deixar esse capítulo se encerrar sem sair em defesa da racionalidade, da razão. E o item se chama Em Defesa da Razão. Então, sem mais delongas, vamos a ele. Um racionalista judicioso não teria a pretensão de afirmar que a razão humana pode chegar a fazer com que o homem se torne onisciente. Ele até já falou isso outras vezes no livro. Teria consciência do fato de que, por mais que aumente o conhecimento, sempre haverá dados irredutíveis que não são passíveis de elucidação ou compreensão. Não obstante, acrescentaria o nosso racionalista. Na medida em que o homem é capaz de adquirir conhecimento, necessariamente terá que contar com a razão. Um dado irredutível é o irracional. Tudo que é conhecível, na medida em que seja conhecido, é necessariamente racional. Não existe uma forma irracional de cognição, nem tampouco uma ciência da irracionalidade. Com relação a problemas ainda não resolvidos, podemos formular diversas hipóteses, desde que não contradigam a lógica ou conhecimento incontestáveis, mas serão apenas hipóteses. Ignoramos quais sejam as causas das diferenças inatas da capacidade ou do talento humano. A ciência não é capaz de explicar por que Newton e Mozart foram geniais, enquanto a maioria dos homens não tem tanto talento, ou até talento algum. Mas o que não é aceitável é atribuir a genialidade para a raça ou para a ancestralidade. A questão a ser respondida é por que uma pessoa difere de seus irmãos de sangue e de outros membros de sua raça. Supor que as grandes realizações da raça branca se deve a alguma superioridade racial constitui um erro um pouco mais compreensível. Ninguém está avalizando aqui racismo. Um pouco mais compreensível. Por quê? De qualquer forma, não é mais do que uma hipótese vaga, em flagrante contradição com o fato de que devemos a outras raças a própria origem da civilização. Tampouco podemos saber se no futuro outras raças suplantarão a civilização ocidental. Então, já existe uma falha em qualquer situação como essa. Entretanto, esta hipótese deve ser avaliada pelos seus próprios méritos. Não deve ser condenada de antemão só porque os racistas nela se baseiam para postular que existe um conflito irreconciliável entre os vários grupos raciais e que as raças superiores devem escravizar as inferiores. Então, você não pode se basear nisso para defender uma tese. A lei de associação formulada por Ricardo há muito tempo já mostrou o equívoco representado por esta maneira de interpretar a desigualdade dos homens. Nós vamos ver lá adiante a teoria de David Ricardo. Mas aqui também vale uma ponta muito importante. Mises, apesar de ter vivido em época contemporânea de Thomas Sowell, um negro, os maiores filósofos hoje, que sustentam o liberalismo e o libertarianismo. Não é uma questão de raça, é isso que ele está querendo dizer. Pode ser que no futuro as raças superem outras, mas a gente não pode se basear nisso. Temos que buscar a resposta. Não tem sentido combater o racismo negando fatos óbvios. É inútil negar que, até o momento, algumas raças, muito pouco ou mesmo nada, contribuíram para o progresso da civilização e podem, neste sentido, ser chamadas de inferiores. Ora, se quisermos extrair a qualquer preço alguma verdade dos ensinamentos marxistas, podemos dizer que as emoções influenciam muito o raciocínio humano. Ninguém pode negar este fato óbvio. Tampouco devemos acreditar ao marxismo esta descoberta. E nada disso tem qualquer importância para a epistemologia. São inúmeros os fatores dentro de sucesso, tanto de sucesso como de erro. É tarefa da psicologia enumerá-los e classificá-los. A inveja é uma fraqueza muito comum. Muitos intelectuais invejam a renda elevada de negociantes prósperos, e este ressentimento os conduz ao socialismo. Acreditam que as autoridades de uma comunidade socialista lhes pagariam salários maiores do que aqueles que poderiam ganhar no regime capitalista.
Mas o fato de essa inveja existir não desvia a ciência do dever de examinar cuidadosamente as doutrinas socialistas. Os cientistas devem analisar qualquer doutrina como se os seus defensores não tivessem outro propósito a não ser a busca do conhecimento. Olha como o Mises é especial. Não importa se é pela inveja. Se eles falaram alguma coisa, eu vou considerar que é pela busca do conhecimento e vou rebater. Os vários tipos de polilogismo. Em vez de analisar teoricamente doutrinas contrárias às suas, prefere revelar os antecedentes e os motivos de seus autores. Tal procedimento é incompatível com os mais elementares princípios do raciocínio. Está falando aqui tanto dos polilogismos marxistas, que diz, eles relevam os elementos, como é que é? Preferem revelar os antecedentes e os motivos de seus autores, ao invés de julgá-los sob a luz da razão. É um artifício medíocre julgar uma teoria por seus antecedentes históricos, pelo espírito de seu tempo, pelas condições materiais de seu país de origem ou por alguma qualidade pessoal de seu autor. Uma teoria só pode ser julgada pelo tribunal da razão. Eu vou deixar isso aqui grifado, porque isso é lindo. Isso é muito lindo. O único critério a ser aplicado é o critério da razão. Uma teoria pode estar certa ou errada. Ocorre que, dado o nosso estágio de conhecimento, talvez não seja possível determinar seu acerto ou erro, mas uma teoria jamais poderá ser válida para um burguês ou um americano se não for igualmente válida para um proletário ou um chinês. Se as doutrinas marxistas ou racistas fossem corretas, seria impossível explicar por que seus seguidores, quando estão no poder, procuram logo silenciar teorias que lhes sejam dissidentes e perseguir quem as defende. O próprio fato de que existem governos intolerantes e partidos políticos que procuram colocar seus opositores fora da lei ou mesmo exterminá-los é uma prova manifesta do poder da razão. Isso não significa que uma doutrina esteja correta só porque seus adversários recorrem à política, à polícia e à violência das massas para combatê-la. Recorrem à polícia e à violência das massas para combatê-la. Significa que aqueles que recorrem à violência estão, no seu subconsciente, convencidos da improcedência de suas próprias doutrinas. É impossível demonstrar, vou grifar tudo isso aqui, também me remete muito ao Xandão. É impossível demonstrar a validade dos fundamentos a priorísticos da lógica e da praxeologia sem recorrer a esses mesmos fundamentos. A razão é um dado irredutível e não pode ser analisada ou questionada por si mesma. A própria existência da razão humana é um fato não racional. A única afirmação que pode ser feita sobre a razão é que ela é o marco que separa os homens dos animais e a ela devemos todas as realizações que consideramos especificamente humanas. Para aqueles que pensam que o homem seria mais feliz se renunciasse ao uso da razão e tentasse deixar-se conduzir somente pela intuição e pelos instintos, não há melhor resposta do que recordar as conquistas da sociedade humana. A economia, ao descrever a origem e o funcionamento da cooperação social, fornece todas as informações necessárias a uma escolha entre a racionalidade e a irracionalidade. Se o homem cogitasse de se libertar da supremacia da razão, deveria procurar saber ao que, forçosamente, estaria renunciando. E aqui encerramos o capítulo 3. Tá certo, pessoal? Maravilhosamente encerrado. Vou parar de compartilhar e dizer que espero vocês no capítulo 4. Grande abraço a todos. Não deixem de assistir e, se tiver dúvida, reassistam e participem das aulas ao vivo. Até a próxima.